Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje nós celebramos a festa do preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. E o mês de julho, pela piedade da devoção, está dedicado a honrar o preciosíssimo sangue de Nosso Senhor. O missal aqui de Fiéis resume essa festa dizendo o seguinte, que ela foi instituída em 1849 pelo Papa Pio IX, de feliz memória, em ação de graças pela vitória alcançada pelos exércitos franceses e pontifícios sobre a revolução que expulsara de Roma o pontífice. A festa do preciosíssimo sangue foi elevada a rito duplex de primeira classe pelo Papa Pio XI, também de feliz memória, por ocasião da ocorrência de 1900 anos, aniversário da redenção, da morte do Redentor. Então vemos que é uma festa histórica. O Papa Pio IX, ele pastou na mão da Revolução. Foi a época em que a Igreja perdeu seus estados pontifícios, os territórios. A Revolução é bem anterior a ele, mas são sopros vindo da França, no sentido revolucionário, que faz com que a Itália tão católica se levante contra o próprio sumo pontífice e tenta roubar esse poder eclesiástico civil do Papa. E o Papa isso vai ser consertado de certo modo mais adiante, mas a Igreja em realidade nunca se recuperou de semelhante ataque. E o Papa Pio IX, por ocasião de 1900 anos depois da morte de Nosso Senhor, faz com que esta festa tenha um rito maior e se estenda a toda a cristandade. Nós que aqui estamos, nós vivemos uma revolução. É verdade que esses revolucionários, Garibaldi e companhia, quis tirar não somente o poder civil, o poder sobre bens temporais que a Igreja tem, como um Estado, uma cidade, riquezas temporais. Não somente. Quando essa gente infeliz se levantou contra a Igreja, quis tirar o poder espiritual da Igreja. Por que a Igreja tem poder temporal? Porque ela tem um poder espiritual. O homem não é só alma, é corpo e alma. Então a Igreja tem o poder sobre as coisas que são necessárias para a salvação dos homens. Então o homem, corpo e alma, vive numa sociedade, a Igreja tem poder sobre a sociedade familiar, a sociedade civil, as escolas, hospitais, porque esses lugares cuidam dos seres humanos. Então, ela que é mestra e ela que é o meio para se salvar, tem que estar onde os homens estão, com seus corpos e com suas almas, até no cemitério. Então, quando essa gente se levanta, vai tirar da Igreja, do Papa, o poder temporal, vai tirar as escolas do poder da Igreja, aí nós vamos ter as chamadas igrejas laicas, de um Estado laico, vai tirar Deus das constituições, aí vai tirar o poder da Igreja de ter escolas, de ter cemitérios e de ter hospitais. Não é somente usurpado o Papa, o senhor agora vai ficar confinado ao Vaticano, que é o menor país da face da Terra. Não é confiná-lo a uma pequena porção de terra, é realmente tentar restringir o poder de ação da Igreja, que não foi conseguido, eles não conseguiram. Mas quando a revolução for feita por eclesiásticos, aí eles conseguirão. Esse é o Vaticano II. Então vamos considerar, neste sermão que o Padre vos dá, as consequências
lamentáveis deste ocorrido. É verdade que temos que ir um pouquinho antes, na Revolução Francesa, que isso aconteceu no Reino da França se estendeu aos 4 cantos da face da terra. Não existe um país que não esteja infeccionado até hoje pelo espírito da Revolução Francesa. Basta ler as constituições de cada país, todas estão 100% possuídas pelo espírito maçônico, liberal, em outras palavras, o espírito laico, laicismo. Deus não tem lugar no estado que os homens querem viver. O primeiro lugar que tentaram destruir a presença de Deus foi na família. A família é uma sociedade, é verdade, primordial. Ninguém nasce fora de uma família. Mesmo hoje em dia, por consequência dessa revolução, as pessoas nascem fora de famílias. Antes existia um filho bastardo que era um desatino aqui e outro acolá. Hoje é a regra normal, nunca vai ser, mas é comum. As pessoas que conhecemos, cada uma nasceu de um pai, de uma mãe, sabe Deus, tem uns que nem sabem quem foi o seu pai. Hoje é a regra, um acidente de um divertimento. A partir desse momento em que colocam a família em perigo, eles estão atingindo o alicerce da sociedade humana. E eu vou dizer, me atrevo a dizer, que também da eclesiástica, porque os eclesiásticos saem de onde? De famílias. Hoje, esses padres que são mal nascidos, o que será do sacerdócio dessas pessoas? É lamentável, nós somos um ser humano e nós carregamos conosco, desde o primeiro momento da concepção no útero da nossa mãe até o último suspiro que vamos dar antes de morrer, hein? O homem carrega consigo toda a sua existência. Não se lembra de tudo, mas essas coisas ocorridas afetam. Aí nós temos então uma desestruturação familiar. Antes desacredita o homem, o pai, depois vão desacreditar a mãe, porque a mãe virou o quê? Uma trabalhadora e esqueceu de ser mãe. Uma operária, como dizem eles. As crianças vão ser largadas. Aí não pode deixá-las em escolas católicas. Vão fazer o quê? Creches. As creches públicas. Que os seus filhos são educados por pessoas que não creem em Deus, o Estado que quer levá-los ao quinto dos infernos, e ali ficam a maior parte do dia. Sem falar dos desbarates, desatinos que acontecem, não vou entrar nem na questão moral. Depois, para concluir a destruição familiar, foi posto o quê? O divórcio civil, que entre eles é uma conquista do direito do homem de se cansar de uma mulher e de uma mulher se cansar de um homem e colocar um basta aquele relacionamento, como chamam eles. Que diante de Deus, um sacramento que acaba com a morte de um deles. Pois então, aí nós temos então o alicerce da vida humana destruído. Primeira conquista da Revolução Francesa. Depois de destruir as famílias, o Estado se dedicou a destruir, se autodestruir. O Estado, a sociedade, as leis, as universidades, as escolas, todas as instituições do Estado, elas não têm Deus. Então vão fazer o quê? Vão arrancar as freiras dos hospitais, que eram pobres almas que amavam o próximo sem esperar um salário no final do mês. Não estou desacreditando os médicos, hein, que merecem respeito. É uma profissão muito nobre, nobilíssima, mas que hoje se transformou em quê? Mercenários. Não é exagero de minha parte, oxalá fora, mas não é triste realidade. Nós vamos ao médico, o médico vai cuidar muito bem da nossa doença. Muito bem. Vai nos encher de remédios, esse remédio que vai curar aquela doença vai gerar outra, aí vai ser mais um remédiozinho, e aí cura aquela outra, vai gerar outra, assim que a vida do ser humano para ter saúde é ficar doente continuamente. Porque virou uma grande empresa, o grande império dos laboratórios hoje em dia é o que mantém a ambição de muitos que não estão nos hospitais que nós estamos, não estão na fila do SUS que nós encaramos.
mas querem por quê? No final, suas intenções é a superpopulação mundial. Quem quer dizimar o ser humano não vai cuidar bem da nossa saúde. Isso é simples. E os pobres mortais estão como gados enfiados, sem falar nesses paliativos estúpidos que parecem na propaganda lá, sei lá, o Sorrisal, Doril, que aparece lá a sua propaganda milagrosa e depois por um segundo, ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se alguém leu toda aquela propagandazinha que é desse tamanho e passa em fração de segundos, me avise, porque eu nunca consegui ler e graças a Deus faz décadas que não assisto televisão, eu nem sei se isso existe ainda. Pois então, o nosso querido hospital está na mão de quem crer que o mundo está cheio demais de ser humano, então que nós devemos controlar o número dos mortais. Agora, quem doente sairá são de um lugar desse? Aí vamos ter o que? Eutanásia, abortos, as trompas com nó que serão feitos aí, ligadura de trompas, vasectomia para os homens, tudo isso grátis à mercê de qualquer um que quiser, até não querendo. Década de 90, nossas mães iam ao terceiro e paravam no terceiro, quando iam ver, suas trompas tinham nó, feito lá por um infeliz. Pois então, queridas almas, este é um hospital sem Deus. É um hospital que quer matar nosso corpo e enfiar nossa alma no quinto dos infernos. Porque as pessoas lá naquela UTI, as pessoas naqueles corredores esperando ser atendidas, pior que gado, hein? Pior que gado. Porque no veterinário são tratados como seres humanos. E nos hospitais somos tratados como animais. Inversão de valores, como eu chamo hoje. E morrem sem poder avistar um crucifixo. Se tem a dita de morrer numa santa casa, que ainda tem uma imagem por aí, tenha-se por uma singular dita dada por Deus Nosso Senhor. Um padre que passa a cabeceira da sua cama é um milagre sem descrição. Agora, assim nascemos sem Deus e assim preparar o nosso último momento sem Deus. Este é o hospital qualquer, seja particular, público, não importa. Pode ter nome de santo, o que os senhores quiserem. É um hospital sem Deus, feito para nos levar para o inferno. Vamos entrar numa escola. Não vou entrar no X da questão se é pública, se é privada. Inclusive aquelas que levam nome religioso, a mesma desgraça. Professores, principalmente do ensino público, são escolhidos aqueles piores, para colocar ideologia na cabeça das crianças. E o que é uma criança? É um ser imperfeito, enquanto ao uso da razão, não tem nada de prudência, é um ser totalmente apassível que vai recebendo as informações dadas e depois, sem falar, ideologias afetam aí o intelecto, que o homem tem de mais nobre, mas também vão perverter a vontade das crianças. Com o quê? Com imoralidades, filmezinhos com duplos sentidos. Hoje as crianças não podem ser corrigidas, então os palavrões soltos. Não existe censura do mal, só do bem. Então as cartilhas que usam, perversas, com educação sexual e várias outras desgraças que não podemos mencionar porque estamos perto do altar de Deus. E aí nós vamos ver o quê? Crianças depravadas, e nós depois teremos o quê? Uma massiva quantidade de seres abduzidos ao mal, manipulados pelas paixões, desenfreadas, que serão tratados pela voz das mídias e vão seguir a essas vozes como um gado segue um berrante, tal qual. E quem não estiver conforme o rebanho lesado pela sedução da carne e pelas ideologias, é taxado de quê? De preconceituoso. Porque ele não se deixou adestrar como animal selvagem, como um pervertido em definitiva. E essa escola é fruto do quê? Da revolução. Uma educação sem Deus. Uma educação sem uma finalidade, que é tirar o homem da ignorância para ele conhecer a verdade e ser um ser livre. E hoje eu conheço o quê? A malícia, o pecado, a desordem, para ser escravo das mesmas coisas que conhece.
E como o homem termina sua vida mortal, seu corpo, no cemitério, a mesma coisa. Aí os senhores poderiam falar, mas padre, para que profanar, para que desacralizar um cemitério que só tem ossos e carnes putrefactas? Tem uma razão que se segue do que acabo de lhes explicar. Um homem infeliz, posto para viver para sua condenação, que seu corpo descanse no lugar iníquo. A igreja sempre se esmerou para que o cemitério fosse, como nós chamávamos, um campo santo. Para vocês terem uma ideia, me permitam um parênteses, um cemitério católico, propriamente dito, é um lugar, um terreno abençoado pelo bispo. Tem todo no ritual romano um cerimonial de abençoar aquele território. E quando se enterrava um pecador público, no meio desse lugar, ele ficava profanado. Por exemplo, um divorciado, que fosse conhecido como tal. Uma mulher de má vida. Morria, não podia ser. Por quê? Porque os corpos dos justos devem estar no lugar de santidade. Então, por caridade a estas pessoas, hebreus, pagãos, pecadores públicos, tinha um lugar que não era o Campo Santo, às margens do cemitério, que se enterravam esses seres. E no lugar propriamente santo, somente pessoas que tiveram uma vida correta. Hoje em dia, está o santo e o pecador na mesma condição. Por que eles fizeram isso? Para tirar o esforço da moralidade, para desacreditar a virtude, mostrando que todos vão para o mesmo lugar aos olhos dos homens, a mesma terra, que vai comer a carne do justo, vai destruir a carne do pecador, é a mesma terra, mas não no mesmo lugar. E não pelas mesmas razões. E aí nós vamos ver o que? Os nossos cemitérios hoje em dia, é verdade, a maior parte das pessoas que ali estão enterradas são iníquas, mas nossos cemitérios estão profanados. Se enterra um maçom e do outro lado se enterra a velhinha piedosa que ia à missa e rezava seu terço e ficou viúva e viveu uma viuvez santa e está do lado do maçom, o inimigo de Deus, do lado do amigo de Deus. A igreja não faz isso. Por quê? Porque nós sabemos que quem publicamente morreu, pelo menos aos olhos dos homens, não consta arrependimento, ele é inimigo de Deus, se morreu em inimizade de Deus, e será tratado como tal. Então fica apartado. Nosso Senhor um dia vai separar as ovelhas dos cabritos. E então na sociedade já se fazia isso. Então quiseram que um cemitério também sem Deus. E aí nós vemos o que o laicismo fez. Tirou Deus e o homem ficou desnorteado. A vida humana ficou sem rumo. E para compensar tem as depressões, desesperos e tudo termina, no pior dos casos, em suicídio. Essa é a vida do homem sem Deus, nosso Senhor. Agora, qual o remédio de tudo isso? Exatamente pelo que havíamos lido a princípio, nós vemos que o remédio antirrevolucionário é o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um ser muito infeliz, que eu não me lembro o nome dele e nem quero me lembrar, que ele dizia que o verdadeiro revolucionário foi nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é mentira, isso é blasfêmia. Nosso Senhor não veio fazer uma revolução. Pelo contrário, o primeiro revolucionário na existência foi Satanás. Então, nosso Senhor veio destruir uma revolução. Nosso Senhor é antirrevolucionário. Assim sendo que, quando nosso Senhor destruiu a revolução feita por Satanás e pelos seus, no momento que ele foi crucificado, aí na cruz, nosso Senhor regou as famílias, nosso Senhor regou as escolas, nosso Senhor regou as igrejas, nosso Senhor regou os cemitérios, para que as plantas, por ele plantada, vingasse. A sociedade católica foi regada no momento que as chagas de Cristo foram abertas. E regadas com o quê? Com o sangue de Cristo. E o sangue é o que? A vida de Cristo.
Temos que nos lembrar que pela união hipostática, nosso Senhor está unido sua divindade à sua humanidade. Então, cada gota do sangue de Cristo é sangue de Deus. Isso que nosso Senhor fez. A partir de sua paixão e morte, nós vamos ter uma sociedade diferente, contrária à sociedade que existia antes da sua paixão. Por isso, os papas de felicíssima memória, Pio IX e Pio XI, colocaram essas festas justamente como anti-revolucionário, como anti-vírus contagioso da revolução é o sangue de nosso Senhor. Aí quando nós vemos essas revoluções explicadas até agora por vosso servidor dentro da igreja, nós vamos ver o quê? Que os eclesiásticos, sabendo que o sangue de Cristo é anti-revolucionário, eles vão destruir a fonte que canaliza do coração de Jesus às almas o seu sangue precioso, que é a Santa Missa e os sacramentos válidos. Aí nós vamos entender, queridas almas, por que essa sociedade cada dia está em putrefação. Porque ela está morta. Nós vemos prefeitos, vereadores, governadores, presidentes. É um corpo, sim, um corpo putrefato. Quando ele aumenta, porque está inchando. Em um momento ele vai explodir e vai feder por todos os ares. Porque este corpo chamado sociedade está sem a sua alma. Sua alma é o quê? Deus. A lei de Deus. O pensamento de Deus. Então, o grande meio de ressuscitar este corpo putrefato, seja a família, sejam as escolas, sejam as capelas das igrejas, sejam inclusive nossos cemitérios para morrermos, vivemos como os cristãos e termos um solo para repousar como nossos corpos que um dia ressuscitarão como cristãos, é o sangue de nosso Senhor. Por isso nós devemos, aí me atrevo a dizer, agradecer todos os dias a Dom Marcel Lefebvre e a Dom Antônio de Castro Maier, porque foram dois bispos que foram excomungados injustamente, mas eles colocaram ali como alvo do bombardeio para salvar o sacerdócio de Nosso Senhor, que é o único capaz de seguir transmitindo esse sangue redentor às almas fiéis. E isso vai durar até o final dos tempos. É impossível impedir essa emanação do sangue redentor, mas, queridas almas, não basta vir à missa e comungar. Este é o meio, é 50% feito da parte de Deus. Agora devemos deixar esse sangue vitalizar nosso lar, nosso hospital, todas as instituições e voltar a pulsar como o coração fonte desse sangue pulsa. A pensar como a cabeça deste corpo místico pensa. Aí nós precisamos da doutrina católica. Quando anda em sintonia a difusão do sangue redentor pelos sacramentos, pela Santa Missa e a doutrina, aí nós temos nossas almas, casas e todas as instituições blindadas pela verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao celebrarmos esta festa, estimadas almas, peçamos a nosso Senhor que siga regando nossos lares com este sangue e que faça de nós, como diz a própria Escritura, e fizesse de nós um reino para o nosso Deus. Cristo Rei dá seu sangue real para fazer deste vale de lágrimas um reino, onde os seus vivam daqui e sejam transportados depois ao reino celestial. Então o sangue de nosso Senhor, de fato, é a nossa redenção. Ou seja, ele compra novamente, nos tirando do cativeiro. Paga para a nossa liberdade e segue pagando. Então, se nós queremos sair do cativeiro do liberalismo, sangue de Cristo. Se nós queremos sair da escravidão do pecado, é o sangue de Cristo. Em definitiva, se queremos quebrar os grilhões que nos prendem o demônio e a carne, e o mundo e a morte, é o sangue de Cristo. Não existe outro que possa nos salvar. Então, peçamos a nosso Senhor, nesta festa que honramos seu preciosíssimo sangue, e vamos beber pela comunhão o seu sangue precioso, a graça dele nos regar, e que a partir de então vivamos com a sua vida e não deixemos, porque não podemos, que as sombras da morte encubram este
elemento vital, que é a vida de Deus mesmo, que está em nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.